A morte de Bento XVI, as críticas publicadas em livros recentes, a homossexualidade, que não é um crime, a saúde boa, apesar da idade, as relações com a China, o percurso sinodal alemão e o caso dos abusos do jesuíta Marco Rubnik. São inúmeros os temas de grande atualidade que o Papa Francisco enfrenta numa nova entrevista divulgada nesta quarta-feira pela agência de notícias estadunidense Associated Press. Trata-se do primeiro colóquio do pontífice depois da morte, em 31 de dezembro de 2022, do seu predecessor, Joseph Ratzinger, de quem Francisco recorda a figura na conversa realizada na terça-feira, 24 de janeiro, com a correspondente Nicole Winfield, na Casa Santa Marta. O Papa chama Bento XVI de um cavalheiro e assegura que, com sua morte, perdi um pai. Para mim, ele era uma segurança. Quando, diante de uma dúvida, eu pedia o carro e ia ao mosteiro e perguntava. Jorge Mário Bergoglio, mais uma vez interrogado sobre sua eventual demissão, diz que se um dia renunciasse ao ministério petrino, seria o bispo emérito de Roma e iria morar na casa do clero em Roma. A experiência de Bento, acrescenta, já dá origem a novos papas que se demitem para se inserir de modo mais livre. Francisco explica que seu predecessor ainda estava ligado a uma concepção do papado. Nisto, ele não era totalmente livre, pois talvez teria querido voltar à sua Alemanha e continuar estudando teologia de lá, mas ele fez tudo o que pôde para estar o mais próximo possível. E isso foi um bom compromisso, uma boa solução. Francisco faz também uma reflexão sobre seu pontificado, que completará 10 anos no próximo dia 13 de março. No início, explica, a notícia de um Papa sul-americano foi recebida com surpresa por muitos, dentro e fora da Igreja. Depois, diz, começaram a ver meus defeitos e não gostaram deles. A respeito das críticas recebidas, e todas coincidentes no último período, através de livros ou documentos circulados entre cardeais e assinados com pseudônimos, Francisco diz que para ele, como para todos, seria sempre melhor não ter críticas para a paz de espírito. São como urticária, são um pouco irritantes, mas eu as prefiro, porque isso significa que há liberdade de palavra. O importante é que sejam feitas na nossa cara, porque é assim que crescemos todos. É pior, segundo o Papa, se trata de uma ação desleal. Com alguns dos proponentes dessas críticas, o Papa Bergoglio diz ter discutido pessoalmente. Alguns deles vieram aqui, e sim, eu discuti com eles. Normalmente, como se fala entre pessoas maduras. Eu não briguei com ninguém, mas expressei minha opinião, e eles expressaram a sua. Caso contrário, se cria uma ditadura da distância, como eu a chamo, onde o imperador está lá, e ninguém pode dizer nada a ele. Não. Que o digam, porque a companhia a crítica ajuda a crescer e a fazer as coisas correrem bem. Na entrevista, Francisco é então questionado sobre o tema da homossexualidade, que afirma não é um crime, mas uma condição humana, e dos direitos da comunidade LGBTQ. Somos todos filhos de Deus, e Deus nos quer como somos, e com a força que cada um de nós luta pela própria dignidade. Ser homossexual não é um crime, afirma. Então, como sempre em sua pregação ou entrevistas, imitando uma conversa entre duas pessoas, diz que alguém afirma que é um pecado. Primeiro façamos a distinção, diz Francisco, entre pecado e crime. É pecado também faltar com a caridade uns para com os outros. Essa é a oportunidade para o Papa fazer uma crítica às leis que ele chama de injustas, que criminalizam a homossexualidade. Creio que há mais de 50 países que têm uma condenação legal. E destes, eu creio que uma dezena, um pouco mais, um pouco menos, tem a pena de morte. Não o mencionam diretamente, mas dizem aqueles que têm atitudes inaturais. Um convite a uma abordagem diferente também dirigido aos bispos que discriminam as pessoas gays e as comunidades LGBTQ.
A esse respeito, o pontífice recorda o Catecismo da Igreja Católica, que afirma que as pessoas com tendências homossexuais devem ser acolhidas, não marginalizadas, acompanhadas, se lhes for dado um lugar. Ninguém deve ser discriminado, afirma o bispo de Roma. E isto não diz respeito apenas à homossexualidade. Mesmo o pior assassino, o maior pecador, não deveria ser discriminado. Todo homem e mulher deve ter uma janela em sua vida onde poder dirigir a sua esperança e onde poder ver a dignidade de Deus. A entrevista se debruça longamente sobre a questão dos abusos do clero. A referência é imediatamente ao caso do jesuíta Marco Rupnik, um conhecido mosaicista que está agora no centro das acusações de abuso sexual, psicológico e de consciência, feitas contra ele por religiosas e que teriam ocorrido há cerca de 30 anos na Eslovênia e depois na Itália. Perguntado sobre isso, Francisco disse: "Para mim foi uma surpresa realmente. Isto, uma pessoa, um artista desse nível, para mim foi uma grande surpresa e uma ferida." Todo o caso foi tratado pela Companhia de Jesus, enquanto a instrução do processo foi confiada ao oficial de assuntos legais dos dominicanos. Assegura em seguida que não teve nenhum papel na gestão do caso, mas apenas interveio procedimentalmente em um pequeno processo que chegou à Congregação da Fé no passado. Francisco explica que ele deu indicações para que os dois conjuntos de acusações fossem tratados pelo mesmo tribunal que havia selecionado as primeiras, que continue com o tribunal normal. Caso contrário, os caminhos processuais se dividem e tudo fica confuso. Quanto ao fato de o Vaticano não ter renunciado, nesse caso, à prescrição, o pontífice concorda que é correto sempre renunciar aos termos de prescrição nos casos que envolvem menores e adultos vulneráveis, para manter, ao invés, as tradicionais garantias legais com os casos que envolvem os outros adultos, como foi o caso de Rupnik. O Papa, então, amplia sua visão sobre o trabalho da Comissão para a Tutela de Menores e não deixa de mencionar o trabalho diplomático realizado pela Santa Sé. A esse respeito, ele aborda a questão das relações com a China e reitera: devemos caminhar com paciência. Quanto a possíveis aberturas, estamos tomando medidas. As autoridades chinesas, às vezes, são um pouco fechadas, às vezes não. O essencial é que o diálogo não seja interrompido, diz o Papa. Sobre o cardeal Zen, que recebeu no Vaticano em 6 de janeiro passado, diz que é fascinante. Agora, observa, ele realiza seu trabalho pastoral na prisão, e ele está na prisão o dia todo. Ele é amigo dos guardas comunistas e dos prisioneiros. Todos o acolhem muito bem. Ele é um homem de grande simpatia. Ele é corajoso, afirma ainda o Papa, mas também é uma alma terna. E chorou como uma criança diante da estátua de Nossa Senhora de Chesran, que ele viu em seu apartamento na Casa Santa Marta. No caminho sinodal alemão, que leva avante solicitações como a abolição do celibato sacerdotal, o sacerdócio feminino e outras possíveis reformas, Francisco adverte que corre o risco de se tornar prejudicialmente ideológico. O diálogo é bom, mas a experiência alemã não ajuda, afirma, ressaltando que o processo na Alemanha até hoje tem sido conduzido pela elite e não envolve todo o povo de Deus. O perigo é que entre algo muito, muito ideológico. Quando a ideologia se envolve nos processos eclesiais, o Espírito Santo vai para casa, porque a ideologia vence o Espírito Santo. Não falta na entrevista uma menção à sua saúde. Saúde que Jorge Mário Bergoglio define como boa, considerando que ele tem 86 anos de idade e apesar do fato de que a diverticulite, por causa da qual ele foi submetido à cirurgia do colo em julho passado, voltou. Mas está sob controle, diz. O pontífice também revela o detalhe de uma pequena fratura em seu joelho, devido a uma queda, curada sem cirurgia. O joelho, graças a uma boa terapia e ao laser, o osso se soldou. Já estou andando. Me sirvo de um andador. Estou andando. Para a sua idade, tudo é normal. Eu também posso morrer amanhã. Mas vamos lá. Tudo está sob controle. Minha saúde é boa. Eu sempre peço a graça para que o Senhor
finaliza, me dê o senso de humor.